Pessoal, tudo bem por aí? Começando mais uma aula interessante aqui nas nossas redes sociais. E o assunto de hoje eu quero trazer para você um apanhado aqui para que você possa entender o que é e como funciona o PIB, o Produto Interno Bruto. Alguns alunos me procuraram nas últimas semanas pedindo um conteúdo para que eu explicasse um pouco melhor como interpretar esse dado, para que fosse mais fácil de vocês poderem acompanhar o mercado quando esses dados do PIB forem divulgados. Então a ideia dessa aula é trazer para você um conteúdo resumido, um conteúdo mastigado, mais fácil de você poder entender. Não precisa ser um PhD em economia, né? Nosso foco aqui é você que é trader na Bolsa de Valores, para que você tenha um repertório, para que você tenha um conhecimento melhor dessas informações importantes, os pilares aí da economia, para que você tenha pelo menos um entendimento básico e consiga interpretar melhor esses dados quando eles saírem, para poder pautar, te ajudar nas suas tomadas de decisões, tá certo? Então, vem comigo aqui, vamos fazer esse resumo para tentar facilitar para você, principalmente você que está começando aí na Bolsa de Valores. O que é o PIB, né? Então, esse assunto que a gente já viu na escola, nas aulas de geografia, pois a gente também vê na faculdade nas aulas de economia. Então, o PIB ele vai representar a soma de todos os bens, de todos os produtos e serviços finais produzidos numa região em um determinado período de tempo. Ele seria como se fosse um termômetro da economia, uma medida de riqueza. Então ele vai calcular ali, vamos pensar assim, no caso do Brasil, tá? Então o PIB anual do Brasil, o quanto que o Brasil produziu de riqueza no período de um ano, por exemplo. Isso envolve a venda de produtos finalizados, de matéria-prima, de alimentos, de serviços, enfim. Tudo que aquele país, tudo que aquela região, quando a gente fala de região, a gente pode falar da zona do euro, por exemplo. Então, é um cálculo, tá? É um cálculo para saber quanto que foi produzido, vendido e quanto que gerou de riqueza. Esses cálculos, não vou entrar aqui agora, não é o mérito da questão, é um assunto um pouco mais complexo, existem diferentes métricas para se calcular o PIB de uma determinada região, mas o fato é você entender quanto que aquela região, quanto que aquele país, quanto que aquela economia conseguiu produzir em um determinado período de tempo, tá? Então a gente pode calcular aí o PIB de uma cidade, de um estado, de um país, de um bloco comercial, assim por diante. Algumas curiosidades, então hoje os Estados Unidos ainda é a maior economia do mundo, a China vem em segundo lugar, pode ser que até 2050 a China ocupe esse primeiro posto. Depois a gente tem o Japão na terceira posição e a Alemanha na quarta, e o Brasil oscilando aí em oitavo, décimo primeiro, entre as 10 maiores economias do mundo, também o Brasil presente nos últimos anos. Então, a gente vê que o Brasil deixa de ser um coadjuvante do cenário econômico global, que o Brasil acaba sendo um player importante, principalmente aí na parte de alimentos e commodities, tá certo? Então, a função aqui, né, a função do PIB como um termômetro, a gente entende que se o PIB de determinado país, se ele vem subindo ano a ano, se ele vem subindo trimestre a trimestre, então a gente entende que aquela economia está aquecida, está num ciclo de expansão e vice-versa. Se o PIB vem caindo, então se nós tivermos aí 2 trimestres seguidos do PIB vindo abaixo da métrica anterior, então a gente entende que aquela economia entrou em recessão. Dá uma olhada aqui em alguns outros gráficos importantes para a gente poder entender esse assunto. Aqui no site da Investing, eu acho um site bastante prático, porque eles trazem o calendário econômico explicado. Então, para você que está começando na Bolsa de Valores, vale a pena você acompanhar essas notícias pelo site da Investing por causa desse resumo. Deixa eu mudar aqui. Por causa desse resumo que ajuda bastante você que está começando, tá? E na semana passada nós tivemos a divulgação do PIB dos Estados Unidos
Então, aqui a gente pode ver no gráfico, então, como em 22, né, 22 nós tivemos aqui um recuo do PIB, no primeiro, segundo trimestre, começo ali de 22, então a gente pode colocar como houve um recuo seguido da divulgação de 2 trimestres, a gente pode entender que naquele momento os Estados Unidos vinham em recessão técnica, né, a sua economia se contraindo, depois nós tivemos aqui um período de expansão do PIB, de aquecimento econômico e agora novamente aqui nesse começo de 23 o PIB recuando. Então a gente consegue ir medindo, a gente consegue ir vendo esses dados aqui através dessa planilha, dessa tabela, se a economia de determinado país ou bloco, se naquele momento se ela está crescendo ou se ela está encolhendo, tá certo? Eu fiz aqui alguns rabiscos para poder ser mais fácil de você entender, alguns exemplos, né? Eu acho que quando a gente pega ali o conceito e mastiga esses dados, acho que fica mais fácil da gente entender. Então, vamos pensar aqui nesse primeiro exemplo. Então, vamos imaginar que o PIB do primeiro trimestre pode ser dos Estados Unidos, do Brasil, aqui é só um exemplo, tá? Só um exercício de fixação. Então, vamos imaginar que o PIB do primeiro trimestre foi de 1%, do segundo foi 1,2%, do terceiro 1,4%, do quarto trimestre 1,6%. Então, neste ano aqui, foi bem alinhado, bem organizado o PIB. A gente pode entender que a economia desse país, que ela atravessou um ciclo de expansão, de crescimento econômico. Então, aí a sua economia, tá? A sua economia num termômetro, num cenário positivo. Agora, esse outro exemplo aqui, no exemplo 2, então vamos imaginar que o primeiro trimestre veio em 1,4. Depois houve uma correção aqui para 0,80. Né? Então a gente pode até, para fazer o nosso exercício aqui de recessão, então vamos imaginar que no primeiro trimestre foi 1,4, no segundo foi 0,8, no terceiro 0,6. Então aqui, ó, poderia acender o alerta que a economia ela vinha num ciclo de alta de expansão, começou a recuar, e aí a gente precisa ver por que esse PIB está caindo. Por que esse PIB entrou em recessão técnica? É uma pandemia, é uma guerra, é uma crise política, é uma crise econômica, houve um crash da bolsa, alguma outra situação para a gente conseguir entender esses números, tá? Como se você fosse fazer um exame de rotina, e não sou médico aqui, não sou especialista no assunto, mas vamos imaginar que tivesse faltando alguma vitamina no seu sangue, que tivesse caindo ali o açúcar, algum outro componente, então o médico ia ver aqueles resultados, aqueles números, esse dado aqui está caindo, por que está caindo? O que está acontecendo com o nosso paciente? Então aqui no nosso caso de investimentos, né, que a gente fala de economia, o que está acontecendo ali com aquele país? Né? Por que a economia ela está recuando? Para a gente poder entender, poder ficar atento aí a esses dados, tá? Outra coisa muito importante também é você comparar banana com banana, tomate com tomate. Então, geralmente, o PIB do primeiro trimestre, ele é comparado ao PIB do primeiro trimestre anterior. Porque a gente tem, tanto aqui no Brasil, Estados Unidos, como outros países, a gente tem sazonalidades. Então, por exemplo, quando o primeiro trimestre nos Estados Unidos, geralmente é muito frio, né? Estados Unidos, Europa, Ásia, então nesses períodos aí de frio, quando a gente teve invernos rigorosos aí nos últimos anos, geralmente o ciclo econômico ele tende a cair. E depois, de repente, fim de ano aqui no Brasil, por exemplo, outubro, novembro e dezembro, que a economia sempre aquece, sempre a gente tem um aumento aí das vendas de fim de ano. Depois vem o começo do ano aqui para o brasileiro, é um momento de segurar os gastos, né? Porque a gente tem IPTU, matrícula escolar, IPVA, impostos, tal, não sei o quê. Então, se você compara os PIBs sempre dos primeiros trimestres,
você consegue comparar banana com banana, tomate com tomate. Então, esse primeiro trimestre aqui de 23 do Brasil foi melhor que o primeiro trimestre de 22, de 21, de 20 e assim por diante, né? Para que você tenha essa base de cálculo. Então, você pode acompanhar, por exemplo, trimestre a trimestre no ano para ver se está crescendo. Você pode comparar esses trimestres equivalentes devido à sazonalidade econômica da venda ali de produtos e serviços. Você pode comparar o PIB anual desse ano em relação aos anos anteriores, se cresceu, se expandiu, se retraiu. É importante que você tenha essa base comparativa, tá? Para você não se perder nos dados, porque às vezes saem, às vezes é comum, por exemplo, sair um dado do segundo trimestre, tá? Ele vir abaixo do primeiro trimestre, mas ser acima, por exemplo, do segundo trimestre dos últimos 10 anos. Então, quando você compara aqui o PIB no curto prazo, às vezes a bolsa pode subir, por exemplo, nessa situação, né? Aí você pensa e fala, pô, mas o PIB do segundo trimestre ele veio abaixo do primeiro trimestre, então não era para cair, por que que subiu? Mas aí você vai entender que esse PIB aqui do segundo trimestre foi o melhor segundo trimestre dos últimos 10 anos, por exemplo. Então, precisa ter uma flexibilidade, você precisa ter uma visão panorâmica aí da economia para que você consiga interpretar esses dados aqui do PIB. Um terceiro exemplo, vamos imaginar que você seja uma empresa, que o seu salário, então, nesse comparativo aqui de PIB, né? Você vai acordar cedo todos os dias, você vai trabalhar. Você vai produzir essa riqueza, esse valor do seu trabalho, e essa riqueza vai ser recompensada na forma de um salário, tá? Então, vamos imaginar que o seu salário seria o seu PIB. Quanto que você conseguiria produzir de riqueza no seu bolso, na conta aí da sua família, através do seu conhecimento, agregando o seu valor no mercado. Então, vamos imaginar que você tenha um salário de 10 mil reais, então seria aqui o seu PIB mensal, né, de 10 mil reais. Obviamente, aqui no ano, o seu PIB anual seria de 120 mil reais. Vamos imaginar que você teve uma promoção. Então, seu salário aí foi para 12 mil. Então, aumentou o seu PIB no ano, ó, você teve um crescimento do seu PIB, um crescimento da sua renda de 20%. Então, quando a gente consegue fazer esse comparativo aqui de salário, acho que fica mais fácil de você entender esse cálculo aqui da riqueza do PIB. Um segundo exemplo, tá? Segundo exemplo para você poder entender, imagina que você tem um negócio, uma loja, uma indústria, um negócio na internet, alguma coisa nesse sentido, e que você vem aí numa média de vender 150 mil por mês, por exemplo, seu faturamento. De repente, dessa média de 150 mil cai para 120. Já ia poder acender um alerta no PIB da sua empresa, né? Bom, por que a gente está vendendo menos agora? O que aconteceu? O produto está ruim, a gente passa por uma crise na economia que o pessoal está sem dinheiro, não está mais comprando, o nosso marketing não está funcionando, a nossa logística está ruim. Você vai conseguir ter esse parâmetro, né? Da mesma maneira que, vamos imaginar que você vinha vendendo aí 150 por mês, e essa média foi para 170. Então você ia ter um indicativo, um número positivo dos dados aí da sua empresa. Então você ia poder pensar, bom, o que aconteceu? O produto que a gente está vendendo é melhor, a gente ganhou mais participação de mercado, a nossa empresa está mais conhecida, a gente melhorou a logística. O que aconteceu que ajudou a melhorar esse faturamento, né? Esse nosso PIB aqui da nossa companhia, para você poder entender, tá certo? Então, alguns exemplos assim, quando a gente desenha, quando a gente ilustra, eu acho que fica mais fácil da ficha cair, principalmente quando a gente está começando num assunto novo. Outra planilha, outro gráfico que eu gosto de acompanhar é o gráfico da curva de juros nos Estados Unidos. Então, a curva de juros, ela está completamente atrelada à inflação. Os bancos centrais, né, tanto nos Estados Unidos como na Europa, no Reino Unido, aqui no Brasil, eles têm uma meta de inflação que eles precisam seguir e eles conseguem controlar a economia através dos juros. Então, nessa curva aqui de juros dos Estados Unidos,
nós tivemos a inflação subindo bastante depois da manobra ali de política monetária para os Estados Unidos se recuperarem da pandemia. Então, foi uma estratégia adotada no mundo inteiro, né, de você reduzir os juros, você baratear o valor do dinheiro e você também ter uma política de ajuda social, de incentivos ali, rolagem de dívidas, pagamento de salários, etc. Então, nesse período de pós-pandemia, essa curva aqui que a gente pode ver nos Estados Unidos, a gente pode ver como os juros ficaram baixos e com dinheiro barato e uma maior quantidade de dinheiro circulando, nós tivemos o quê? Nós tivemos a inflação subindo. Então, nesse momento aqui, provavelmente nós tivemos um aquecimento da economia, a gente poderia ver o PIB em alta. Agora, chegou um ponto que a inflação ficou muito alta, aqui na casa de 9%, por exemplo, a inflação cheia, né? A inflação completa, e aí ficou muito longe da meta. E quando a inflação fica muito alta, a gente tem o início do aperto dos juros, onde os juros vão aumentando. Então a gente pode ver aqui, juros nos Estados Unidos era 0,25% ao ano. Veio subindo 10 aumentos seguidos das reuniões aí do Banco Central dos Estados Unidos, até chegar a 5,25%. Então a gente vê os juros subindo, a inflação recuando, e até que chega aqui no momento da inversão da curva, a partir do momento que a gente tem os juros acima da inflação, então a gente tem um cenário de juro real positivo, tá? Então, quando a gente vê os juros mais caros controlando a inflação, então o que a gente tem? A gente tem aquele enxugamento da economia. Os juros subindo deixam o dinheiro mais caro, deixa o prêmio pelo risco contrabalanceado. Então você pode, por exemplo, colocar o seu dinheiro na renda fixa, que você vai ter uma rentabilidade maior com menor risco. Juros mais altos inibem, por exemplo, compra de imóveis, de carros, de eletrodomésticos, de refinanciamentos, de empréstimos para novos investimentos. Então, nesse momento de aperto monetário, né, de juros mais altos, geralmente a gente pode ter o PIB caindo, a gente pode ter aquele esfriamento da economia, que é o que a gente vê aqui nesse gráfico agora dos Estados Unidos de PIB. Então, a gente consegue ver, né, o PIB teve um período aqui de expansão, a partir do momento que os juros ficaram bem altos, começa agora a corrigir, começa agora a recuar. Então, em economia, quando a gente começa a entender os principais dados, né, desemprego, inflação, juros, PIB, balança comercial e assim por diante, então a gente consegue cruzar essas informações para fazer uma interpretação melhor do mercado sobre onde está caminhando a economia e a gente não se perder nesses ciclos econômicos. Economia é assim mesmo, é um ciclo de expansão, depois quando fica tudo muito caro, inflação muito alta, a gente tem a subida dos juros, a economia corrige um pouco, a hora que está esfriando a gente tem o alívio dos juros, aí começa a aquecer de novo, é assim mesmo, tá? A economia são crises e bonanças aí que a gente tem nos ciclos econômicos ao longo da história, tanto no Brasil como pelo mundo afora. É como se o Banco Central, como se os governos, como se eles fossem tocando a boiada, né? Então, a hora que o rebanho dispersa muito, eles fecham, vão buscar, organizam, a hora que está tudo certo, alivia um pouco e assim vai caminhando, tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa aí a sua curtida, se inscreve aqui no canal, ative as notificações para você ser avisado aí sempre em primeira mão das novas aulas, para você aprendendo a investir na Bolsa de Valores, muito legal tê-lo aqui. Vou deixar para você na descrição desse vídeo os links das minhas redes sociais, tem aí Instagram, TikTok, é o @rodrigo.rebec, mas tem também o nosso grupo do Telegram, tem também o Facebook, tem aqui o nosso YouTube, outras redes aí para você poder me procurar e deixar também o convite para você poder fazer parte da Old School, a nossa comunidade de traders lançada agora no começo de 23, em parceria com o Eduardo Boechat, que me convidou para lançar essa comunidade com ele. O Boechat que é um dos grandes nomes da Bolsa aí do Brasil. Então a gente tem dentro da nossa comunidade a nossa sala ao vivo de operações
todos os dias a partir das 10 da manhã, onde a gente faz esse apanhado para você do cenário político e econômico, esse resumo para você se localizar na Bolsa. E a gente também faz a leitura dos gráficos, SP500, dólar, índice, ações, esclarece as suas dúvidas ali em tempo real, tá certo? Dentro da nossa comunidade também tem uma série de cursos, de apostilas, de indicadores, essas planilhas aqui que eu te passei para te ajudar a entender os ciclos econômicos de cada região. E a gente está com uma promoção de lançamento que você se inscreve, você tem acesso 6 meses grátis para ir operando com a gente, para você acompanhar o conteúdo, para você se desenvolver aí na Bolsa de Valores, tá certo? Grande abraço para você então, sucesso, bons investimentos e até o nosso próximo vídeo.